Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa de número 125 que vai ao ar no domingo, dia 24 de abril de 2022. Fico muito feliz em estar aqui com vocês por mais uma semana, falando de direito tributário e trazendo as novidades de direito tributário para que nós possamos debater e discutir aqui no Tributologia. Bom, essa semana eu trouxe realmente um assunto muito novo e muito interessante para a advocacia brasileira. Não só para a advocacia tributária, mas para você que é advogado que está me assistindo no canal do YouTube, para você que é advogado que está me ouvindo nas principais plataformas de streaming do Brasil. Aliás, se você está gostando de Tributologia, por favor, compartilhe esse Tributologia com o maior número de pessoas possível. Dê o seu like, se inscreva no meu canal do YouTube. E se você está ouvindo esse Tributologia, eu peço também que você avalie esse podcast na sua plataforma principal, na plataforma que você mais gosta, para ouvir o seu streaming semanal. Bom, o assunto que eu preciso comentar hoje é exatamente um assunto que muitas mensagens chegaram nas minhas redes sociais para que eu pudesse abordar, que foi a decisão do CARF que abordou a incidência de PIS e COFINS sobre reembolsos de despesa de escritório de advocacia. A terceira turma da Câmara Superior do CARF entendeu que incidem as contribuições para o PIS e para a COFINS sobre reembolsos de despesa cobrados pelo escritório de advocacia. O processo foi julgado no dia 14 de abril de 2022, lá pela terceira turma da Câmara Superior do CARF. Nesse caso, havia uma discussão sobre despesas com telefonia, cópias, passagens de avião e hospedagem de advogados na prestação de serviços. A votação foi apertada, foram 5 votos a 3 para que houvesse um entendimento consolidado no sentido de que esse reembolso de despesas é caracterizado como receita. Portanto, deve integrar a base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS, tá? Eu já vou falar aqui o número do processo administrativo, caso você queira analisar, vale uma leitura no voto, é um processo administrativo muito interessante, a decisão é muito interessante. O caso é o processo número 19515.003320, de novo, 19515003320/2005-62. Nesse caso, houve um recurso apresentado pelo escritório de advocacia, um grande escritório respeitado, um escritório realmente de respeito brasileiro, com muita história, um escritório seríssimo, né? Que é o escritório Trent Rossi Watanabe. O escritório Trent Rossi Watanabe é um escritório que está ali no topo, entre os melhores escritórios de advocacia brasileiros, né? E o escritório, então, ele foi autuado pelo não recolhimento de PIS e COFINS sobre o reembolso de despesas, né? Nesse caso, especificamente, o entendimento foi no sentido de que se trata de receita tributável. O auto de infração foi de R$2 milhões, considerando o período de maio de 2000 a agosto de 2005. De maio de 2000 a agosto de 2005. Bom, essa decisão parece, né, confusa quando você olha num primeiro momento. Ela parece uma decisão complexa, mas efetivamente ela merece uma análise. E essa é uma decisão que pode ser um grande precedente para que nós, advogados, utilizemos essa decisão como um padrão, né, para que seja realmente caracterizado aquilo que você pode, aquilo que você não pode fazer para fins de enquadramento dos recebimentos como receita, né? Aqui é o que eu chamo sempre nas minhas aulas de do's and don'ts. Esse julgado ele ensina um pouco aquilo que você pode, aquilo que você não pode fazer, que os americanos chamam de do's and don'ts de qualquer relação jurídica.
No caso concreto, a discussão ela envolvia, né, o voto vencedor foi do conselheiro Eloy Eros da Silva Nogueira, né, e nesse caso especificamente, a discussão envolvia, né, as despesas, ou melhor, os reembolsos de despesas ou contribuição, ou, desculpa, deixa eu pegar aqui exatamente a expressão do voto para poder ficar fácil, reembolsos de despesas ou recuperação de despesas tarifadas. Abre aspas, reembolsos de despesas ou recuperações de despesas tarifadas, fecha aspas, né? Nesse caso aqui, o voto vencedor não foi o voto do relator. É importantíssimo que isso fique claro. O voto do relator foi no sentido que não caracteriza a receita. Não caracteriza a receita esse tipo de reembolso, né? E aí que está o detalhe. O tema em debate, né? Realmente ele é interessante. Os conselheiros, né? O lançamento fiscal ele foi mantido, né, pelos julgadores antes desse processo chegar para julgamento lá na terceira, né, turma da Câmara Superior, já havia sido julgada anteriormente, foi mantido o auto de infração, né? A manutenção do auto de infração foi justificada no julgamento ACO, tendo em vista que essas despesas, esse reembolso de despesas, eles estariam ligados diretamente à prestação de serviços, né? Nesse caso especificamente, caracterizaria o faturamento da empresa porque não seriam despesas do cliente, mas seriam despesas do escritório. Portanto, como eram despesas do escritório, elas não poderiam ser excluídas da tributação, tendo em vista que caracterizariam as despesas necessárias à prestação de serviço, portanto, caracterizariam a receita originária da prestação de serviço, ou seja, do custo do serviço, né? O escritório de advocacia, o Tenente Rossi Watanabe, questionou esse tipo, né, de argumentação do Tribunal ACO, e nesse caso o questionamento foi muito simples, né? No recurso apresentado, né, pelo escritório, e aí eu vou abrir aspas, tô pegando o voto, tá? O voto tá no site do CARF, tá, gente? Só você ir lá no site do CARF, jogar o número do processo que eu acabei de falar para vocês, você vai pegar o voto, só vou ler aqui para poder ficar fácil o entendimento, né, e o desmembramento, né, a forma que a gente está esmiuçando isso aqui. Então as autoridades fiscais buscaram a incidência de PIS e COFINS sobre valores recebidos pela recorrente, isso foi alegado pelo escritório no recurso, tá? Como reembolso de despesas tarifadas realizadas em favor de seus clientes. Considerando que a recorrente presta serviços jurídicos, as despesas de exame são essencialmente despesas de telefone, cópias, passagens de avião, hospedagens e etc. Tal como mencionado em sede de impugnação, esses valores não consistem em receita para a recorrente, não representam qualquer acréscimo patrimonial. Foi a argumentação do escritório. E aí, no voto do conselheiro Eloy, ele diz o seguinte: primeiramente, gostaria de consignar que as bases de cálculo devem abranger todos os recebimentos referentes à atividade da pessoa jurídica. E quais seriam as atividades fins da recorrente? Ele tem um trabalho de analisar o contrato social do escritório, o objeto social do escritório, para identificar que o objeto social do escritório é administrar o patrimônio e o expediente de apoio aos serviços prestados individualmente pelos sócios, né? E essa é uma questão interessante. Ele colaciona no seu voto o contrato social do escritório Tenente Rossi Watanabe. O objeto da sociedade será disciplinar o expediente, os resultados patrimoniais auferidos na prestação e no serviço de advocacia. Tais serviços também serão exercidos individualmente, em se tratando de atos privativos, ainda que revertam o patrimônio social dos honorários, né? Bom, e aí vamos partir para o voto efetivamente, né? No voto, na opinião do voto vencedor, que não foi o relator, né? Ele entende que é possível o reembolso ou recuperação de despesas e que não seja caracterizado como receita. Ele deixa isso claro. E ele fala, olha, no caso concreto, não é o que acontece, né? Nesse caso, essas receitas que são recebidas pelo escritório devem compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, porque são despesas do escritório. Não são despesas do contratante. É possível reembolso de despesa
quando a despesa é do contratante, não quando a despesa é do escritório. Se a despesa é do escritório para prestação de serviços, necessariamente esse reembolso de despesas, ele faz parte da receita do escritório. Deveria haver na composição do preço, né, dos honorários, a inclusão dessas despesas que são necessárias à prestação de serviço, né? E aí ele deixa isso bem claro no seu voto. Eu vou abrir aspas de novo. Aspas. A meu ver, para que os valores recebidos a esse título não componham a base de cálculo dessas contribuições, devem ser de titularidade do contratante do serviço, seja por disposição contratual, seja por previsão legal, e que foram pagas pela pessoa prestadora do serviço. Esse é o ponto interessante. Então, por exemplo, você tem um escritório de advocacia, você vai lá pagar uma guia de recolhimento de custas, né, para o seu cliente, está em nome do seu cliente. No seu contrato está previsto que essa despesa é do cliente. E aí você, para não perder prazo, vai lá e paga do seu bolso, depois o cliente te reembolsa. Essa despesa é sua? Não. Essa despesa é necessária à prestação do seu serviço? Não. Se não forem pagas as custas, quem é que vai perder? É você ou é o seu cliente? É o cliente que vai perder prazo. Então, nesse caso, seria possível o reembolso de despesas sem a inclusão na base de cálculo do PIS e da COFINS. Esse é um ponto extremamente relevante que a gente precisa extrair desse voto. Que eu, particularmente, sigo nesse mesmo caminho, né? Nesse caso, em análise, né, as despesas que foram recuperadas pelo escritório, que infelizmente perdeu, são despesas com hospedagem, com passagem, com telefonia, com cópias, né? Que foram consideradas pela contribuinte na sua contabilidade como receita. O escritório colocou na sua contabilidade como receita e por isso que foi tributado. Não lançou sequer como sendo uma recuperação de despesas, né? Não é receita, veja. Então, se o escritório reconhece como receita e que é uma despesa do próprio escritório, nesse caso, efetivamente, a titularidade do gasto é do escritório, não é do cliente. Veja, e aí eu vou dizer para vocês a minha singela opinião sobre o assunto. Eu concordo com o voto do conselheiro Eloy Eros da Silva Nogueira. Eu concordo, eu também acompanharia o conselheiro Eloy por um motivo muito simples. Despesa do escritório é do escritório. Tem que estar na composição de preço de honorários. É óbvio. Gente, a telefonia, quando eu vou gastar o telefone para ligar para o meu cliente, eu vou cobrar a parte? Bom, eu poderia cobrar a parte, mas contratualmente está escrito que, fulano, quando eu for ligar para você, você vai me reembolsar pela ligação que eu te fiz. Está previsto contratualmente? Aí, pelo voto do conselheiro, a gente poderia excluir da base de cálculo. Mas se não tiver previsto contratualmente, faz parte da prestação de serviço, caramba. Eu não tenho que ligar para o cliente. Percebe? Cópias necessárias. Bom, se eu tiver uma cópia necessária para o cliente e é o cliente que vai usar aquela cópia, ok, é reembolso de despesa, eu vou excluir da base de cálculo de PIS e COFINS. Agora, eu tirei a cópia para mim, para compor a minha pasta, a pasta do meu escritório, a pasta que eu vou gerir e que eu não vou entregar para o cliente, aí realmente é uma despesa minha para a prestação do serviço. A hospedagem, a passagem aérea, ela foi definida como? Contratualmente está dizendo que é necessário o pagamento de passagem aérea para o advogado ir a determinada reunião em outro estado. Tá, beleza, então vai poder excluir. Se não tá, não vai poder excluir. Veja, nas condições do voto, eu concordo com o voto. Agora, é plenamente possível que o escritório Trent Rossi Watanabe leve essa discussão a juízo e prove em juízo que essas despesas não eram do escritório para a prestação de serviço, e sim eram despesas do cliente, que havia uma negociação com o cliente que essas despesas deveriam ser pagas pelo cliente, porque há uma individualização de despesas na prestação de serviço na gestão do escritório. Então veja, eu não estou dizendo que o escritório perdeu e vai se dar mal, não. Eu estou dizendo que, na conjuntura do voto, eu concordo. Porque todos os insumos necessários à prestação de serviço são despesas do prestador. Se são despesas do prestador, é receita do prestador. Se é receita do prestador, tem que incluir na base de cálculo de PIS e COFINS, sim. Porque PIS e COFINS incidem sobre receita ou faturamento. E é aquilo que é necessário à prestação do serviço. Agora,
contratualmente é a despesa do cliente, é a guia de recolhimento, né? É a passagem aérea que o cliente vai ter que pagar para que você, advogado, visite seu cliente em outro estado, aí realmente não deve integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, porque esse reembolso de despesas não representa um aumento patrimonial. É um raciocínio muito interessante, o debate é muito interessante, porque veja, a partir do momento em que você autoriza a exclusão, sei lá, da telefonia e das cópias da base de cálculo do PIS e da COFINS, sem essa comprovação que a despesa é de terceiros, você também permite que haja a inclusão, ou melhor, a exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS da despesa com telefonia, sei lá, com internet, que é necessária a prestação do serviço do advogado. A gente precisa disso. Então, assim, eu queria deixar claro, pela estrutura do voto, eu concordo com o voto. Se a despesa do escritório na prestação de serviço tem que integrar a base de cálculo e acabou. Agora, veja, se não for despesa do escritório, se for despesa de terceiros, aí não pode integrar a base de cálculo mesmo. E não estou dizendo que o escritório Trent Rossi Watanabe vai perder, não. Pode provar em juízo que a despesa não é dele e pode sim excluir. E eu tenho certeza que o judiciário vai bater nisso aí com muita facilidade, não tem a menor dúvida que o judiciário vai desconstituir essa decisão do CARF caso fique provado que a despesa é do cliente e não do escritório. Bom, a conclusão de hoje não é batendo no CARF, pelo contrário, pela conjuntura do voto, a estrutura do processo administrativo me parece que condiz com o voto, me parece que não houve a comprovação dentro do processo administrativo de que essa despesa é de terceiros e não uma despesa do escritório, por isso a condenação, por isso a derrota. Eu não me preocupo como escritório de advocacia, você que está me assistindo, você que está me ouvindo, meu ouvinte, meu telespectador, não precisa se preocupar se você estruturar o seu escritório para que se caracterize essa despesa como despesa de terceiros. Aí é um trabalho de consultoria, né? Você pegar esse voto, pegar esse julgado, trabalhar ali os do's and don'ts, aquilo que você pode e o que você não pode fazer. Analisa, verifica e com certeza você vai conseguir destacar esse montante que você recebe de reembolso de despesa como sendo efetivamente o reembolso de uma despesa de terceiros e não aquela receita necessária à prestação do seu serviço e a partir daí excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS. Bom, eu queria agradecer o carinho de vocês, a presença de vocês mais uma vez em mais uma semana. Se você gostou desse vídeo, eu lhe agradeço muito se você compartilhar e se você der o seu like. Muito obrigado, foi um prazer enorme estar com você aqui mais essa semana e semana que vem tem mais tributologia com muito direito tributário. Um beijo enorme, até semana que vem com mais tributologia. Tchau, tchau, galera!